Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. E o tema, o slogan, o chamado de hoje, é como ser um escolhido de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 14, diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E existe o chamado e existe a escolha. No universo espiritual, se opera em dimensões em que os olhos naturais não podem perceber, a não ser que você já esteja ativo esse dom. Então, existe um chamado que ecoa através do tempo e do espaço. É uma convocação divina para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Mas muitos ouvem esse chamado, mas são poucos aqueles que respondem. Poucos são os que passam pelo fogo do refinamento e entram no círculo restrito dos escolhidos. O chamado de Deus é como o som de um chofar nos céus, convocando guerreiros, sacerdotes, reis, profetas, para uma missão maior do que eles mesmos. Mas a escolha não é feita apenas da parte de Deus. Ela é confirmada pela minha e a sua resposta. Ela é confirmada pela resposta, vamos dizer assim, do homem. Deus chama, mas o sim é meu e seu. Eis-me aqui, Senhor, eu aceito. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, diz: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Veja, a voz do Senhor ainda ressoa. Ele está chamando. Mas quem responderá? Quem se levantará para ser um guardião do tempo do fim? Existe, vamos dizer assim, a aprovação do escolhido. Zacarias, capítulo 13, versículo 9, diz: passarei esse terceiro pelo fogo, e o purificarei como se purifica a prata, e o provarei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome, e eu o ouvirei, e direi: é meu povo, e ele dirá: o Senhor é meu Deus. Veja, os escolhidos, eles são forjados no fogo da provação. Não são aqueles que vivem em vidas confortáveis, que fogem das dificuldades, ou que se misturam com as multidões, mas são os que passam pelo deserto e continuam marchando. São os que, como Daniel, enfrentaram a cova dos leões sem temor. Está lá em Daniel, capítulo 6. Depois você dá uma lida lá. Os escolhidos, eles são treinados pelo silêncio de Deus, muitas das vezes. Os escolhidos são moldados pelo tempo de espera. Eles são refinados pelo fogo das adversidades. Aqueles que não suportam o calor e não podem carregar o peso da glória que está por vir, não fazem parte dos escolhidos. Provérbios, capítulo 24, versículo 10, diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Veja, está lá em Provérbios. A gente tem incentivado tanto você ler Provérbios em 2 anos,
a cada 30 dias, 31 dias, você repetir a série até completar 2 anos? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Veja. Ser um escolhido não significa apenas ouvir a voz de Deus, mas significa permanecer de pé quando tudo ao redor desmorona. Significa ser um farol de luz em meio à escuridão crescente. Lembre-se, para ser escolhido, existem os códigos. E ao longo da história, Deus sempre separou remanescentes. Preste bastante atenção a essa palavra remanescentes. De Noé, que foi salvo ali do dilúvio, relatado lá em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 8. A José, que foi preparado para uma grande fome, Gênesis 41, versículo 39, 41. Até os discípulos que receberam a revelação do reino. E tem um código que define cada um dos seus escolhidos. Eu vou dizer 5 códigos aqui. E o restante vai estar no e-book. Se você tiver interesse, depois você adquire para você conhecer mais sobre o código dos escolhidos. O primeiro, o escolhido ele vai aprender a discernir os tempos. Assim como a tribo e os filhos de Issacar, que eram escolhidos para essa função, de não seguir as multidões, mas de entender os sinais dos céus, as revelações dos céus. Veja, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Os escolhidos, eles são chamados, segundo ponto, a ter uma vida de santidade. Os escolhidos, eles não podem estar misturados com o sistema corrupto do mundo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Os escolhidos, eles têm uma obediência, eu vou chamar de obediência radical. Pois Deus vai nos testar. Sim, Deus testa os seus, sim. Os escolhidos, eles não vão negociar com a desobediência. Eles não vão negociar em obedecer o mundo. Dá uma olhada lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Os escolhidos, eles têm uma resistência espiritual. Pois a guerra contra os escolhidos ela é intensa. E Satanás deseja a todo tempo apagá-los. Mas os escolhidos não se dobram. Dá uma olhada lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12 e 13. Depois lê completinho até o final para você ver. Quinto, os escolhidos eles têm disposição para, vamos dizer, o sacrifício. Muitos querem o reino, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. Mateus capítulo 16, 24. E esses são os principais códigos que separam os chamados dos escolhidos. E eu te pergunto, vamos juntos? Atenda o chamado e se torne um escolhido? Te vejo nos próximos vídeos. Acompanhe toda essa série. Acompanhe os episódios, pois a cada dia uma nova revelação, um novo passo. Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus.